Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos começando a nossa última aula do curso de redação do Enem, na qual nós vamos falar sobre a competência 5. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa última competência. Vou preparar aqui os slides para vocês, para ficar mais fácil acompanhar o que eu vou falando para vocês. Eu pretendo ser breve, né? Até porque a gente sabe que cansa, né? Ficar ouvindo a prof falar. Mas tudo que nós estamos falando aqui é para ajudar vocês a arrasarem na redação. E eu acredito que vocês já venham acompanhando aí, né? As outras aulas das outras residentes, os outros residentes. E unindo tudo, vai dar tudo certo. Então, como eu disse para vocês, né, nós somos residentes do programa Residência Pedagógica de Letras da UniOeste, e hoje essa aula foi preparada por mim, Alessandra Vieira, Daniele Paiva Vieira, nome um pouco extenso, desculpa, e também pela Heloísa Buzelato e a Letícia Zago. Então, nós três somos residentes do projeto, e eu estou ministrando a aula de hoje, e elas ajudaram com toda a questão de conteúdo e organização sobre a competência 5, certo? Bom, então vamos lá. O que é a competência 5? Bom, como vocês já estão acompanhando ao decorrer do curso, você sabe que para cada competência há uma abordagem de avaliação para a banca que vai ler os textos, as redações de vocês, né? Em questões de estrutura, de conhecimento de mundo. Então, para cada competência tem os seus níveis, né? Dos elementos que são usados, e a partir daí vai ser atribuída as notas de vocês. Então, a competência 5, ela é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Ou seja, nessa competência, vocês vão elaborar uma proposta de intervenção. Vocês não vão solucionar o problema. Não é uma solução, porque muitas pessoas confundem a intervenção com solução. Não, a intervenção ela te possibilita uma sugestão para determinada situação, que no caso será o tema da redação, e não uma solução, certo? E que respeite os direitos humanos, ou seja, não pode ferir os direitos humanos. Ferir os direitos humanos zera nessa competência, certo? Há alguns anos atrás, a época que eu fiz o Enem, se ferisse os direitos humanos, zerava toda a redação. Hoje em dia, não zera toda a redação, mas sim a competência. E isso não é menos ruim, porque 200 pontos é algo muito significativo para uma redação para um concurso, enfim, tão concorrido, né? Para uma prova tão concorrida, que tem como objetivo ingressar nas universidades públicas, usar a nota para estar ingressando nas universidades públicas, né? Para facilitar ou ter uma outra possibilidade de ingressar na universidade pública. Mas, prof, o que é respeitar os direitos humanos? É não romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural, certo? Ou seja, a redação do Enem, ela é embasada na Constituição de 1988 e na LDB, na Lei de Diretrizes... esqueci o nome, deixa eu pegar minha colinha. Lei de Diretrizes e Bases, desculpa, são muitas nomenclaturas que eu acabo esquecendo. Ou seja, a intervenção, a competência 5, desde quando foi elaborada a redação do Enem, ela vem com o intuito de
os avaliadores, né, os professores avaliadores, observar se o aluno do ensino básico, ou seja, que fez o ensino médio, fez o Fundamental 2, Fundamental 1, um aluno de ensino básico esteja preparado para atuar como um cidadão na sociedade, que ele esteja pronto para exercer essa função de cidadania na sociedade. Porque além de você aprender durante esses anos na escola conteúdos, né, de diversas áreas, áreas de humanas, áreas exatas, você também tem que aprender a sair dali um cidadão para poder exercer a sua cidadania perante a sociedade. Ou seja, saber agir, saber como falar em determinados momentos, saber respeitar as diversidades, as diferenças do outro. Então, a competência 5, ela tem especificadamente esse objetivo, tá? De verificar se realmente as pessoas saíram dali prontos para a sociedade, para agir como cidadãos na sociedade. E isso abrange completamente a questão de direitos humanos. Então, temos que ter, no mínimo, essa noção, né, do que é o direito humano, o que eu faço, o que eu não faço, né, o que é, o que não é, respeitar ou não respeitar os direitos humanos, certo? Então, isso é muito importante. Então, aqui, nós trouxemos alguns exemplos que ferem os direitos humanos perante a classificações de grupos, né, enfim, que acabam sofrendo mais essa questão desse preconceito humanitário, né, de uma certa maneira. Em questão da dignidade humana, portanto, essas pessoas devem ser torturadas pelo Estado. Caso não sejam a sociedade, deve ter o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Sobre a igualdade de direitos, os deficientes visuais não devem ter acesso aos mesmos espaços que o restante da sociedade. Então, eu acho que vocês, mesmo lendo isso, já vê o que é ferir os direitos humanos, né? Temos aqui também a questão de reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Os indivíduos LGBTQIA+, não são normais e, portanto, devem ser isolados do restante da sociedade. Ou seja, são seres humanos que têm uma diversidade, uma diferença na forma de agir, de pensar, enfim, e sofrem o preconceito, né? Aqui, então, está se ferindo os direitos humanos. Laicidade do Estado. O aborto deve ser mantido como crime, pois a religião católica o condena como pecado, né? Democracia na educação. Essas pessoas não devem ter direito de acesso às boas universidades. Ou seja, aqui fala da questão de classes sociais, né, das classes mais baixas, querendo dizer que só quem pode ter acesso à universidade são as pessoas da alta sociedade, né? Transversalidade, vivência e globalidade. Portanto, os haitianos não devem ter acesso ao Brasil, pois além de roubar vagas de emprego do povo brasileiro, eles não realizam serviços de qualidade. Sustentabilidade socioambiental. Não é responsabilidade da geração atual evitar queimadas na Amazônia, porque as próximas gerações podem arcar com as consequências. Oxe, né? Então, aqui são exemplos do que se fere, o tipo de palavras, o que se fala ferindo os direitos humanos, o que não se deve fazer na redação do Enem, tá? Que isso aqui é avaliado na nossa competência que nós estamos estudando. Bom, partindo disso, hoje nós trouxemos para vocês o tema do Enem de 2017, que tem como tema os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, a partir disso, fere os direitos humanos. Você escrever lá, os surdos devem estudar em escolas separadas, sem contato com o restante da sociedade. Surdos não são pessoas normais, portanto, não podem trabalhar. Essas pessoas são um atraso para a sociedade, portanto, devem ser isoladas pelo Estado. Então, são exemplos que vocês não devem colocar. Isso aqui zera a competência de vocês. Vocês perdem lá dos 1000 pontos da redação, os seus 200 pontos. E que nem eu falei anteriormente,
Isso aqui faz muita diferença, porque às vezes você não foi bem em todas as outras competências também, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão aí. Então, o que é a proposta de intervenção? Em uma proposta de intervenção, o autor da redação deve propor ações para lidar com o problema. Então, ali, ó, propor ações, não dizer que vai solucionar, né? Ele vai propor. Apresentado no tema. Então, nunca esquecer que você tem que estar dentro do tema da redação. Não pode fugir, porque você também vai zerar a competência. Seja diminuindo ou erradicando. As ações devem ser embasadas pelos argumentos utilizados no texto e, portanto, a proposta de intervenção encaminha para a conclusão da redação. Então, em termos de estruturas, é sugerido que a competência 5 fique no último parágrafo da redação. Ai, prof, mas eu posso diluir ela durante o percurso da redação? Pode, não tem problema algum. Só que o risco de erro é maior. O risco do seu texto ficar incoerente, de não ter sentido, de você ficar puxando muitos links, muitas flechinhas, é bem maior. Então, a sugestão é que se você segue a ordem das competências, desenvolvendo bem cada uma, a chance de erro é bem menor, reduz bastante, tá? Então, aqui é a questão então, de você propor as ações e faz isso lá no final do seu texto, que agora eu vou mostrar para vocês a questão dos níveis, né? Como que se deve trabalhar os níveis da redação, dessa competência, desculpa. Então, aqui, ó, a avaliação da competência 5 se dá por 6 níveis. Daí, aqui tem cada um dos níveis, que eu vou falar para vocês eles individualmente, eu vou explicar bem certinho ali mais para frente, tá? Então, aqui elas têm 6 níveis, a avaliação da competência 5. São considerados os seguintes elementos em uma proposta de intervenção. Ação, o que deve ser feito? Agente, quem executa? Modo e meio, como se executa? E o efeito, para quê? E o detalhamento, ou seja, detalhes ou outras informações. Então, aqui, esses são 5 elementos que vão ser verificados de acordo com cada nível, tá? Então, se não tem nenhum desses elementos, vai zerar. Se tem um desses, vai ser o nível 1. Se tem, e assim por diante, que eu vou estar falando agora para vocês na sequência. Então, ação, o que deve ser feito? Então, aqui entra a sua proposta, né? A sua proposta de intervenção. O que deve ser feito? Como nós estamos pegando ali o tema de 2017 em relação aos surdos, o que deve ser feito? O agente, quem executa? Quem que pode fazer isso? Quem que pode melhorar isso? O modo e o meio. Como que podemos fazer isso? Como que pode ser feito isso? Né? Aí vem a questão das sugestões, né? Sugestões, intervindo com sugestões, propor, né? O efeito, para quê? Para que isso vai resolver? O que isso vai ajudar? O que isso vai contribuir, né? E o detalhamento, o que seria? O detalhamento, você pode pegar um desses 4 elementos anteriores, ação, agente, modo, meio, efeito, ou mais de um, não tem problema, mas pode ser um só, e detalhar ele. Tá? Falar um pouco mais sobre ele, trazer mais informações sobre ele, desenvolver melhor a tua proposta, ok? Então, eu vou estar passando para vocês referente a cada nível. Então, o nível 0, ele não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês, sempre prestar atenção no desenvolvimento referente ao tema que está sendo dado para a redação, tá? Que se você foge, também zera. Então, a proposta de intervenção avaliada no nível 0 não apresenta elementos válidos, não apresenta nenhum desses elementos aqui que eu mostrei para vocês. Então, zerou, né? Então, neste caso, o candidato recebe a nota 0 nessa competência. Um exemplo. É muito importante que os alunos tenham acesso à formação adequada desde o ensino médio.
Porém, um aluno com deficiência não precisa desta formação, pois sua contribuição para a sociedade é nula. Então, aqui ele já aferiu, né, a questão dos direitos humanos, dizendo que ele não precisa, que o aluno com deficiência não precisa dessa formação. Olha lá, ó. Nesse exemplo, não consta ação, agente, modo, meio, efeito, nem detalhamento do efeito. Além de não caracterizar uma proposta de intervenção, o locutor fere os direitos humanos, quando assume a posição de dizer que o aluno com deficiência não contribui com a sociedade. Ali ele acaba deixando mais assim a opinião dele sobre isso e não teve sucesso, tá? O nível 1 apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Então, às vezes está relacionado ao assunto, mas a intervenção não está muito boa. Então, a proposta de intervenção avaliada no nível 1 apresenta somente um daqueles elementos lá, né? Vou botar lá para vocês. Apenas um desses 5 elementos, tá? Então, ela apresenta somente um dos elementos válidos, e neste caso, o candidato pode atingir até 40 pontos, porque os níveis vão de 40 a 40 pontos, tá? Um exemplo, é um desafio muito grande para os professores receberem uma formação adequada para realizar o atendimento dos alunos com surdez nas escolas. Vamos observar aqui, o único elemento presente no exemplo anterior é efeito. Qual que é o efeito? O que vai causar? Para realizar o atendimento dos alunos com surdez nas escolas, certo? Então, ó, é um desafio muito grande para os professores receberem uma formação adequada. Tá, mas por quê? Para quê? Que é um desafio muito grande? Para realizar o atendimento dos alunos com surdez da escola. Tá? Então, sempre vão se fazendo essa pergunta desses elementos e preenchendo nessa caixinha aí de informações, mas informações coerentes, né, coesas, não fugindo do tema e não ferindo os direitos humanos. Nível 2. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema e não articula com a discussão desenvolvida no texto. A proposta de intervenção avaliada no nível 2 apresenta somente 2 elementos válidos. Neste caso, o candidato pode atingir até 80 pontos. Um exemplo. Imagine que se houvesse uma disciplina obrigatória na rede fundamental de ensino da língua de sinais, se tornaria mais fácil a compreensão da população, em geral, sobre a inclusão dos deficientes auditivos na sociedade. Então, ali, ó, ação. Qual é a ação? Que se houvesse uma disciplina obrigatória na rede fundamental de ensino da língua de sinais. O efeito? Se tornaria mais fácil para a população em geral a compreensão sobre a inclusão dos deficientes auditivos na sociedade. Então, essa que é a causa, isso que vai causar ali, o efeito que vai causar perante quem está lendo ali, né? Nível 3. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, tem que sempre estar articulando com aquilo que você escreveu nas competências anteriores no teu texto lá, porque aqui, como eu disse no começo da aula, é o seu último parágrafo, né? Aquele parágrafo que você vai desenvolver a competência 5, a tua proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção avaliada no nível 3 apresenta 3 elementos válidos, daqueles lá da frente que eu mostrei. Ação, né? Neste caso, o candidato pode atingir até 120 pontos. Exemplo. Cada cidadão tem como dever respeitar os direitos dos deficientes auditivos em sua formação educacional, assim como os governantes, que devem agir por meio de políticas públicas, teve um erro de português ali, faltou um S no políticas públicas para extinguir o preconceito inserido pela sociedade em relação à inserção dos surdos em atividades habituais, como trabalhar, estudar, etc. Então, você viu aqui, ó, colocando 3 elementos, como já ficou mais cheio de conteúdo ali essa proposta, né? Então, o agente, cada cidadão, e aqui temos 2 agentes, ó, quem? Cada cidadão e os governantes, né? Ó. Ação,
tem como dever respeitar os direitos dos deficientes auditivos. E os efeitos? O que causa isso para nós e para a sociedade, para quem está lendo sua redação? Para extinguir o preconceito inserido pela sociedade em relação à inserção dos surdos em atividades habituais, como trabalhar, estudar e etc. E assim também com o nível 4, que elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Ou seja, a proposta de intervenção avaliada no nível 4 é aquela que apresenta 4 elementos válidos e, portanto, atinge 160 pontos, né? Então, aqui, o exemplo. Assim sendo, as prefeituras devem investir na capacitação de profissionais. Na capacitação de profissionais, para que se especializem na educação de surdos. Essa medida pode ocasionar melhorias na experiência educacional desse grupo. Vamos lá para ver, vamos dividir esses elementos. Qual é a ação? Investir na capacitação de profissionais. Quem? As prefeituras. O modo e o meio aqui ainda não consta porque não atingiu os 5 elementos, somente 4 elementos. O efeito? Para que se especialize na educação de surdos. Opa, aqui tem até o detalhamento. Ó. Essa medida pode ocasionar melhorias na experiência educacional desse grupo social. Qual medida? Para que se especialize na educação de surdos. Investir na capacitação de profissionais. Então, você viu, ele fez um detalhamento sobre a ação, que essa medida pode ocasionar melhorias, certo? Então, aqui entra a questão do detalhamento, o exemplo que eu falei para vocês lá no começo. O nível 4 ainda, ó, como tornar essa proposta do nível 4 e nível 5? Apresentando o modo, meio, como por exemplo. Então, utilizando aquele mesmo exemplo lá, só colocamos ali o modo e o meio, certo? Que, ó, lá não tinha, né, o modo e o meio. Aqui foi colocado. Assim sendo, as prefeituras devem investir na capacitação de profissionais, como? Ofertando cursos para que se especializem na educação de surdos. Essa medida pode ocasionar melhorias na experiência educacional desse grupo social. Então, o nível 5 elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. A proposta de intervenção avaliada no nível 5 é aquela que apresenta todos os 5 elementos válidos e, portanto, atinge 200 pontos, a nota máxima. Sucesso! É isso aí. A competência 5, ela tem você seguindo certinho, colocando esses 5 elementos. O teu avaliador vai olhar a tua redação e vai avaliar a partir dos níveis, se você seguiu os 5 elementos para poder atribuir a nota para você. E um exemplo aqui do nível 5, né? Portanto, é preciso haver uma intervenção do Estado por meio da criação de instituições que fiscalizem e punam práticas discriminatórias. Desse modo, espera-se que as pessoas tenham maior consciência das consequências de suas ações e falas, erradicando a perpetuação de violências, sejam elas psicológicas ou físicas. Então, aqui vamos analisar, ó, temos tudo. Ação, uma intervenção, tem que ter, né? Quem? O Estado. Modo e meio, criação de instituições que fiscalizem e punam práticas discriminatórias. O efeito, desse modo, espera-se que as pessoas tenham maior consciência das consequências de suas ações e falas. Detalhamento do efeito, erradicando a perpetuação de violências, sejam elas psicológicas ou físicas. Então, seguindo esse nível 5 aqui, ó, colocando a ação, que é o quê? Quem executa, como executa, por quê, qual é o efeito, o que causa, certo? E o detalhamento de um desses outros 4 elementos, perfeito. Tua competência 5 vai arrasar. Certo? Então, aqui eu
a proposta de redação, né, de 2017, foi a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Redija um texto dissertativo, argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Na descrição desse vídeo você encontra um link para a proposta de redação na íntegra, com os textos motivadores, certo? Então, a gente vai deixar ali para vocês um link, tá? Com a descrição sobre esse tema de 2017. E, se vocês quiserem praticar, pratiquem, né, a redação, essas competências, e como foi, provavelmente já foi falado, a redação, do Enem, ela é um texto dissertativo argumentativo, certo? E como eu falei anteriormente, a competência 5 é algo específico da redação do Enem, tá? Então, eles avaliam muito essa competência, certo? Deixa eu só parar de compartilhar aqui com vocês. Isso. Deixa eu só parar aqui, que daí eu já vou finalizar aqui com vocês a nossa aula de hoje, pessoal. Bom, então, eu, em nome de todo o grupo de residentes, desejo a todos vocês muita sorte. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Desejo a vocês sorte, conselhos de prof que já fez Enem, que já fez vestibular, não vão nervosos, vão calmos, tranquilos, tá? Que vai dar tudo certo. Antes de começar a escrever, leiam atentamente os textos motivadores, porque a redação do Enem, ela tem esse intuito de avaliar não somente a sua escrita, mas também a sua leitura, porque a leitura é uma prova muito extensa, então a leitura, ela predomina muito para você interpretar bem a questão da redação, os textos motivadores. Se você não interpreta bem, você foge do tema, você não consegue construir uma redação coerente. Então, foquem na leitura e arrasem na escrita, tá? Seguindo as competências que foram passadas em todo o programa, aqui em todo o projeto, nessas aulas, nessas videoaulas, você não vai ter erro, tá? Tendo um bom conhecimento de mundo, desenvolvendo a norma padrão da língua, né? Não se esquecendo de não utilizar gírias, né? Aquelas que a gente gosta de usar no WhatsApp, né? Usar focar, que na escrita tem que ser corretamente, perfeitamente, para vocês atingirem a nota máxima da redação. Eu fico por aqui, então, galera. Um beijão, um abraço e sorte para vocês. E a gente se vê, quem sabe, na UniOeste aí no próximo ano letivo. Obrigada e até mais.